A paz do Senhor, amados irmãos, que Deus possa abençoar a vossa estada nesta tarde, novamente, nessa escola bíblica, 13 de setembro do ano de 2015. Que Deus possa fortalecê-los até que não venha Jesus. Eu faço votos que essa escola bíblica, ela prossiga até o dia que Jesus voltar. Não pare mesmo, com dificuldades ou não, siga em frente. Como vamos terminar e nós vamos retirar para a cidade próxima, Leiria, quero deixar meu agradecimento, em especial ao pastor Josué Moreira e irmã Inês. Fico devendo, e bastante, viu? Pela hospedagem, muito gentil, e pode ter certeza que ficou marcado a recepção que nos foi dado. Tenho convicção que não fui talvez à altura como você precisava, mas fui recepcionado à altura. E eu agradeço o pastor Josué, irmã Inês. Deus abençoe em nome de Jesus. Também quero agradecer pastor Josué Júnior e sua muito digna esposa, irmã Jéssica. Onde está o Josué? Muito obrigado, meu irmão. Deus vos abençoe, a sua esposa, família toda, que Deus possa abençoar grandemente. Ao pastor desta igreja, presbítero irmão Michael e esposa irmã Pamela, ontem nos deu um saboroso café pela tarde. Muito obrigado. Deus abençoe o irmão pela recepção. Continue sempre frequente, lutando em prol a causa do Senhor Jesus Cristo. Também eu quero agradecer ao nobre companheiro que ministrou, o pastor Edmilson Firmino. Passando pelo estado do Paraná, ache-nos que nós vamos agregá-los lá para ficar pelo menos 30 dias pregando cedo, à tarde, à noite, cedo, à tarde, à noite, cedo, à tarde, à noite, só com o café da manhã e o jantar, porque não vai ter intervalo. Então foi um prazer conhecê-lo, tá? Sabendo que tu és um bom baiano, é isso? Um bom baiano. Maninha, tô aqui, maninha. Graças a Deus, Jesus salvou ele, né? E fez dele um missionário, um semeador de boas novas. Então fica aqui meu agradecimento também ao pastor Edmilson, né? Que Deus possa acrescentar as bênçãos em sua vida, sobre sua família, e que tu pares somente quando Jesus voltar também, viu? Voltando, você vai simplesmente adorá-lo, exaltá-lo na glória. É a minha expectativa e a expectativa desta igreja. E aos internautas que durante todos esses dias talvez nos acompanhou, Deus o abençoe também grandemente, os internautas que nos acompanhou. Meus amados irmãos, as horas passam-se rápido e não queremos tirar do nosso amigo seu direito também de horário. Então nós iniciamos com a primeira matéria, né? É a família cristã, e um projeto de Deus para a sobrevivência da família. Não havia como ele colocar a família sobre a terra, não é, para palmilhar a terra, se ele não criasse todas as coisas. Por isso a primeira aula nós tiramos um tempo para explicá-la aos irmãos, porque Deus criara tudo e depois formá-la já na segunda matéria, segunda aula, o homem, o ser humano, a família, a primeira família. A terceira das aulas, né, também família cristã, primeiro pecado, aquela discórdia, né, que houve de acusações,
que os irmãos lembram que nós devemos tomar muito cuidado, né? Pois as acusações também causam divisões no matrimônio, no casamento. E foi a mulher que tu me deste. Quanto a mulher disse, foi a serpente que me enganou, e agora a culpa não está sobre mim, porque eu fui enganado pela bendita da serpente. E ele diz, a culpa não está sobre mim, porque eu fui enganado pela mulher que tu me deu. E joga para lá e joga para cá. Certo é que não poderiam eles ter cometido esse pecado, estando determinado, né, que não cometesse o pecado, né, comendo do fruto. Então esta foi a terceira matéria, e talvez não houve amplo tempo para nós discorrermos com mais precisão aos irmãos, mas o Espírito Santo, ele fala sempre melhor do que eu, não adianta, né? Às vezes eu quero, quantas vezes lá na igreja aonde eu congrego, faço lá um esboço para pregar no domingo à noite, para ministrar no domingo à noite, quando de repente não tem jeito, o Espírito Santo me direciona a para outro sentido, da qual havíamos meditado, orado, e não adianta, nós estamos sob direção do Espírito Santo, e Ele faz o que Ele quer nesta tarde, Ele faz o que Ele quer nesta matéria, Ele faz o que Ele quer na próxima matéria. Ele pode batizar nesta tarde com o Espírito Santo, Ele pode renovar o teu casamento, a aliança com a tua esposa, com o teu esposo. Você vai renovar a aliança com teu filho, aquele filho, aquela filha que você há tanto tempo não fala com ele, ou não fala com ela, ou ambos. Você vai renovar a aliança em nome do Senhor Jesus, porque quem está no controle nesta tarde aqui é o Espírito Santo de Deus, aleluia. Apenas somos porta-vozes e falamos aquilo que Ele nos concede. Então nós tivemos depois família, infidelidade, que é um problema muito sério, né? O inimigo acha espaço, né? Falamos ontem de Batseba, porque não tomou banho no lugar adequado, porque que Davi não estava na guerra, estava em lugares errados. Davi não estava na guerra, estava em casa, no palácio. Batseba poderia estar dentro do seu alojamento, se banhando, estava no pátio, e por certo observado por Davi, e também ficou ciente aos irmãos que não dê espaço, viu? Não dê espaço, cuidado com o que tu está fazendo, para que a tua família não venha a ser diluída, porque Satanás está procurando um espaço para colocar lá, não só a mão, mas o corpo inteiro. Eu disse aos irmãos, às vezes alguém diz que o diabo tem rabo, o diabo ele aparece bonito, viu? Nunca se engane com Satanás. Tem gente que acha que ele vai aparecer todo desdentado, enrugado, com rabo, com garfão de 3 pontas na mão. Quem pensa assim está totalmente enganado. Ele aparece bonito, ou ele se apresenta bonita, e todo formoso, elegante, de um papo excelente. Satanás nunca se apresenta conforme nossa imaginação, com garfo de 3 pontos, porque se apresentar você corre, você diz assim, sai em nome de Jesus, sai bicho feio, sai em nome de Jesus agora. Lógico, ele não, ele é sutil. A Bíblia Sagrada diz que ele transforma-se até em um anjo de luz. Então, para enganar, ele vem sutil, com um sapatinho de algodão, plantando com sutilezas as suas artimanhas para acabar com a tua família, para destruir o teu matrimônio, para destruir a tua casa, para colocar o teu filho no mundo das drogas, a qual vamos adentrar agora, e destruindo totalmente. Então, nós falamos sobre a infidelidade também. Cuidado, né? É algo que vem matando, que vem diluindo, acabando, trazendo prejuízo para a sociedade. Disse para a igreja, né, vergonha, a irmã, o irmão, né? Olha bem o que está acontecendo. Então nós temos que tomar cuidado, né? Isto é muito ruim. Eu nunca me esqueço que logo quando assumi o campo de Ibaiti, preste atenção, eu tive que enfrentar um problema sério, caso de pedofilia, em um setor meu, não era bem na cidade de Ibaiti, mas era um setor, numa cidade a qual pertence ao meu setor, cidade de Japira,
Fábio, onde está o Fábio, meu Deus? Japira, tá certo. E quando aconteceu, saiu nas reportagens, nos jornais e tal, né? Aí veio o escândalo, a igreja, eu tive que ligar lá. A minha sorte, que eu tinha desligado o indivíduo do ministério, né? Já há algum tempo tinha uma ata, e liguei para o rapaz, o repórter policial, falei: retire o que você disse, que eu vou levar um documento e vou lhe processar, porque você está defamando a igreja. O indivíduo a qual você tem como reportagem e denunciou aí, ele já está desligado do ministério. Eu tenho uma ata que comprova o desligamento do mesmo. Retire, se retrate. No outro dia ele foi, né, se retratou e retirou. Então causa escândalos, né? Vem escândalos que desabona. Se você quer, quantos quer que esta obra cresça? Quantos quer que esse lugar aqui seja pequeno? Fique pequeno, pronto. Quantos quer? Levante a mão. Então vamos ajudar, vamos levar adiante a obra de Deus com sinceridade, vamos levar adiante com dignidade, honrando-nos o nosso nome de cristão. Aleluia, seja aqui nesse ambiente, seja lá no trabalho onde tu está, seja na rua, no trânsito, seja em qualquer lugar, com teu patrão, com a tua patroa, com teu vizinho, com a tua vizinha, dê testemunho, diga que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, diga que você tem uma família saudável, porque Jesus faz presente nela, diga que você tem filhos saudáveis, bonitos, perfeitos, porque Jesus faz-se presente na tua família. Jesus é o comandante, é o general, é aquele que está na frente da tua família. Aleluia. Eu nunca me esqueço que um dia alguém perguntou para o irmão assim: irmão, por que o indivíduo não era crente, o vizinho da lavoura do lado não era crente, e perguntou assim para o irmão Manuel Messias: senhor Manuel Messias, por que tudo dá certo para o senhor? Por que tudo vai bem para o senhor? Passou uma chuva de pedra, devastou a minha lavoura aqui, e bem a do senhor faz pareio com a minha aqui, olha bem, parece que foi medido com 1 metro, né? Ela passou para o lado de cá e não passou para o lado de cá. Ele simplesmente disse para o Senhor, que também plantava do lado dele, disse: eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. E nós temos um Deus que cuida de nós, que vela por nós, que cuida de nós. E tem mais uma coisa: sabe por que não passou a chuva de pedra e não devastou a minha lavoura de algodão aqui? É porque eu dou dízimo todo ano. Quando eu colho, eu vou lá na igreja e dizimo para o sustento da obra de Deus. Se eu sustento a obra de Deus, Deus me sustenta. Se eu dou o dízimo, Deus me retribui, aleluia, com bênçãos. Então seja um dizimista, seja fiel, ajude a obra de Deus. Se você quer crescer, vamos sair daqui deste lugar. Quero eu saber, daqui mais um tempo, que esse lugar ficou pequeno. Pastor Gessé, não estamos mais naquele lugar, estamos num lugar bem maior. A obra de Deus cresceu e se multiplicou. Meus queridos, família cristã, sexta aula, as atividades profissionais dos pais, página 42, por favor. As atividades profissionais dos pais é um dos sérios dilemas, pela crise que passamos no Brasil. Posso dizer, hoje já é uma crise grande, né? Nosso irmão vem de lá, alguns estão aqui há alguns anos, e muitas vezes a crise que sobrevém causa colocando-nos em dificuldade nos trabalhos seculares. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia Sagrada, por gentileza, em Provérbios capítulo 22 e 6 como base. Provérbios capítulo de número 22 e verso 6. Como está ali na vossa tela? Leiamos lá. Todos juntos, num coro, bem forte, vamos lá. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e não se desviará deles. Olha lá. Essa versão é melhor do que eu tenho aqui. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. O que é que você tem
como objetivo para o teu filho. Claro, se for na área secular, alguém vai dizer, pastor, eu quero que ele seja um doutor. Pastor, eu quero que ele seja um engenheiro, médico, um especialista na área X. Mas além de querer para o seu filho uma boa profissão na área secular, tu desejas para o teu filho uma vida feliz com Cristo ou não? Sim ou não? Desejas ou não? Eu desejei para os meus filhos, graças a Deus. Ache ruim quem quiser. Talvez alguém critica e diz assim, filho de pastor, está aí, ó, tudo na obra, tudo inserido na obra. Eu não quero nem saber, critique quem quiser. Eu eduquei os meus filhos nos caminhos do Senhor, dei a eles condições de estudos, dei a eles condições de estudar. Tenho uma filha que é professora, leciona, tem um menino que está terminando radiologia, e tem o outro, Wesley, que já está encaminhado no ministério, assim como também o outro. Mas ajudar o filho, olhe bem, o texto em que eu pedi para os irmãos, instruir o menino no caminho que deve andar, orientar teu filho, indicar ele, mostrar para ele que aqui no templo é o melhor lugar. Irmãos, não tem outro lugar melhor do que no templo, na casa de Deus, ali na sala com as crianças. Lamentavelmente, nós estamos vivendo dias de tecnologias avançadíssimas. Games, né? Esse notebook, esses celulares que falam sozinhos, né? Que levam o filho a navegar aí por redes talvez desconhecidas. Nós estamos enfrentando algumas dificuldades. A tecnologia é boa, nos ajuda. Ontem eu falei com a minha filha, né? Ela me viu, eu vi ela, vi meus netos, né? Falei com outro filho, eu vi ele me viu. Que beleza usar a tecnologia, é uma bênção. Mas eu me preocupo muito às vezes. Vamos dar uma sequência aí, ainda na página 42. As atividades profissionais dos pais podem prejudicar a família, se você não observar bem. Você entra em casa, sai de casa, sem perceber o que está acontecendo com o seu filho. Há poucos dias, um pai chegou em mim, aliás, um menino chegou em mim, eu cheguei nele por melhor, que eu vi ele afastado da juventude, do grupo de jovens, e chamei-o pelo nome, falei, Mateus, vem cá. Por que você não está lá, ensaiando com a juventude? Ah, pastor, sabe, aí eu vi que a desculpa era esfarrapada, ele falou, rapazinho, tem alguma coisa acontecendo. Você pode abrir o jogo. Vamos conversar. E tinha um pastor comigo, o pastor Antônio, meu compastor na sede. E vamos conversar. Tem alguma coisa errada acontecendo com você. Um garoto, creio eu, com 16 anos, né? Para completar 17, adolescente. Vamos conversar. E você tem que contar. Olha, não tente negar, porque se eu não sei, Deus sabe. Se eu não posso saber o teu problema, Deus já sabe. E as consequências são sérias. E eu olhei bem para ele, com quantos anos teu irmão morreu debaixo de um carro capotado, esmagado dentro de um carro capotado, 16 anos. Falei, então está na hora de nós conversarmos. Ele lagrimejou os olhos e disse, pastor, o senhor pode falar comigo, mas eu quero falar a sós. Falei, vamos sim, por que não? Pôs ele dentro do meu gabinete pastoral. E disse, pode falar tudo, que eu estou aqui para te ajudar como pastor. Eu estou aqui para lhe dar assistência como pastor. Eu estou aqui para te abraçar como pastor. Pais, mães, tem momentos que tu tem que abraçar o teu filho quando tu vês, ou quando tu lembrares ou descobrir que ele está em dificuldade.
Não é hora de você xingá-lo, espancá-lo, expulsá-lo da sua casa. É hora de você chamá-lo para uma conversa franca, colocá-lo do teu lado, abraçar e dizer a ele: filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Quando na verdade muitos tomam uma posição diferente, uma atitude diferente, aí vem a piora. Porque o pai abandonou na hora difícil. Quando eu conversei com o jovem, ele contou: pastor, como que eu conto para o senhor? Conta. Pode contar, pastor. Lá na escola me deram para mim experimentar um traguinho de maconha. Falei: você sabe qual é o caminho? Falou: esse é o caminho do inferno. É o começo do caminho para o inferno. A maconha, meu filho, deixa... Eu nunca participei, mas quem já participou disse: deixa tudo zen, né? Zen, né? Todo aéreo, alegrão, aquela coisa toda. Mas dali a pouco passa o efeito da bendita, tudo bem? Então, aí peguei e falei: mas como foi que você participou? Ah, meus amigos no banheiro do colégio. Irmãos, muitas vezes nós temos que saber quem são os amigos de nossos filhos. Pais, vocês têm que acompanhar vossos filhos na escola. Mães, acompanhem. Nas redes sociais, pais, preste atenção, limite os teus filhos, porque a rede social hoje tem levado adolescentes, meninas, meninos à perdição. Por isso que eu escolhi aqui: instrui o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, ele não desviará-se dele. Ele não desviará. Eu vou contar aqui, é a minha última aula, né? Eu vou contar aqui. Eu, quando era jovem, jovem dá trabalho, adolescente dá trabalho, o pastor José sabe disso, e tem que ter paciência. Eu tenho uma paciência com meus jovens adolescentes. Converso muito, peço para os obreiros não serem exagerados. Os adolescentes precisam, e quando eu era adolescente, né, deu algum trabalho. Meu pai era pastor, tocava na banda musical, e de vez em quando eu gostava, naquela época, né, anos 82, 83, né, tinha aqueles anos dourados, né, aquelas festas americanas, e como a influência com os amigos do colégio, né, a influência... E lá, de vez em quando, eu estava escapadinha lá nas brincadeiras. Mas naquela época, preste atenção, tinha uns obreiros radicais na igreja. Naquela época tinha aqueles obreiros: pegou, errou, manda fora, ó, empurra para fora, chuta fora, vai embora, não presta. E quando na minha adolescência, que não há como também nós controlarmos 100%, mas tem como nós abraçarmos 100%. Me entenderam? Não tem como controlar 100%, mas abraçar 100% tem. Amém? Meu pai dizia para os obreiros: olha, leva ele na secretaria, dá um puxãozinho de orelha, aperta, mas não mata não, deixa ele vivo. Meu pai era muito sábio. Aprendi muito com meu pai. Ele dizia: não mata não, deixa ele vivo. Porque vivo, respirando, ele ainda levanta. Se vocês matarem, ele não levanta. Eles me davam lá 60 dias de gancho. Hoje quase não tem isso mais. E a banda tocava. Bum, 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 bum. E eu ficava lá: meu Deus do céu, não posso tocar na banda, né? Aquilo batia, doía no coração. Mas por quê? Agora deixa eu entrar aqui na questão. Por que doía no coração?
Porque meu pai, desde criança, ele me conduzia às escolas bíblicas dominical, ele me conduzia aos cultos de ensino, aos cultos de adoração a Deus, aos cultos públicos, e eu aprendi a palavra de Deus e guardei no meu coração. Eu aprendi que quem salva é Jesus Cristo. Quando a palavra entra no coração, ela fica ali. Mas eu não vi a hora da sacerdote. Eu corria lá, irmão, pelo amor de Deus, já venceu, me deixa eu tocar, pelo amor de Deus. Ah, lá vai eu tocar. E sempre foi assim. Hoje eu tenho obreiros formados. Eu me lembro outra vez, ainda para melhorar, que mudamos de lugar, fomos para outro campo. E um dia nós, indo para uma convenção, passamos exatamente lá, onde mora a minha irmã, ainda até hoje, e o pastor convidou para nós irmos no culto à noite. Naquele domingo, seguimos na segunda para a convenção. Meu pai foi escolhido para ministrar a palavra na igreja, para a igreja naquele dia à noite. E eu me lembro que no púlpito estava eu, evangelista, meu companheiro de adolescência, Ilamar, presbítero. Estava meu cunhado hoje, presbítero Aguinaldo, tudo da minha turminha, vamos dizer, na gíria e tudo da patotinha. Mais o Orlando lá na porta como diácono. E mais o Eliacir, né, também como presbítero. Era a nossa turminha, era a turma que botava fogo. E os radicais estavam sentados na nave da igreja. Os radicais estavam lá, aqueles que queriam pisar, matar. Aqueles que diziam, isso não dá nada, pastor, isso envergonha a igreja. Eu quero dizer que quando o abraço é 100%, quando você abraça seu filho 100%, um abraço de pai, um abraço de mãe, um abraço de pastor, de conselheiro, você salva seu filho do inferno. E meu pai passou a régua, como diz. Está vendo, irmão? Se naquela época nós pisássemos na cabeça dessa meninada e matasse eles, dá uma olhada aqui, ó, Aguinaldo. Hoje é meu cunhado, casado com minha irmã, pastor, dirige igreja. Vou terminar. Está aqui o Aguinaldo, está aqui o Gessé, está aqui o Ilamar, o Eliacir, está lá o Orlando. Todos eles são obreiros na seara de Deus. Se nós tivéssemos matado lá atrás, eu lamento a dizer, talvez aqui não tenha, mas tem muitos filhos que não vai mais ao templo, à casa de Deus, porque o seu pai, no conflito familiar, deixou-lhe um péssimo testemunho. Porque o seu pai não soube cuidar. Olha, eu tive um presbítero que colocou o dedo do filho, da filha, por melhor, em cima de um toque e deu uma martelada. Ela mora na cidade de Matinhos, ele mora na cidade de Cambará. Ele é presbítero, até hoje ela é desviada. Isso é correção? Se ele abraçasse ela 100% e dissesse, minha filha, não faça isso. Minha filha, eu te amo e Jesus te ama ainda mais. Hoje a filha dele estaria adorando, exaltando e enaltecendo o nome do Senhor Jesus. Nesta aula veremos as consequências causadas pelo abandono do lar devido à demasiada carga horária. Página 42. No trabalho secular, o que pode acontecer se a ausência dos pais for tão longe, a ponto de dar liberdade total aos filhos quando estão sós em casa, sobre o domínio de programas televisivos, internet, aplicativos,
para telemóvel e até mesmo o vício pelos videogames. Um dia eu fui visitar, irmão, o tempo não dá, é uma pena, né? Mas essa matéria vai longe. Um dia eu fui visitar alguém e cheguei lá no meu setor lá. E cheguei lá, pastor, irmão, pastor, irmão, pastor. E cheguei lá, um garotão já de 12, 13 anos, né? Irmão, cuidado com os jogos de videogame. Cuidado, tem jogo que ensina teu filho a matar. Viu? Tem jogo que ensina teu filho a ser cruel. Tem jogos de videogame aí que ensina teu filho a roubar, a assassinar, a ser um assassino amanhã. Cuidado com aquilo que tu compra e coloca na frente do teu filho. E eu cheguei lá, o garoto estava naquele negócio de videogame já. Passou, menino? Passou, filho? Falei, Jesus, tem misericórdia. Nem pastor esse menino quer hoje. Dali a pouco o jogo vai, irmão, vamos orar. Falei, agora o pai manda desligar, né? E o menino lá, e eu olhava assim, é aquele negócio com uma metralhadora. Pai, cheguei a dar 1000 pontos, pai, cheguei. Quanto para chegar a dar 1000 pontos? Quanto será que no videogame ele teve que eliminar? Pais e mães, nesta tarde, em nome de Jesus, abra teus ouvidos. Quem vos fala nesta tarde é o Espírito Santo de Deus. Cuide da tua família, faça dela uma família cristã. Aleluias. Traga teu filho à escola bíblica dominical. Isto causa danos irreparáveis a toda a família, consequências graves. A melhor ainda escola é o lar. Tá? A educação do lar, do bom pai, da boa mãe, né? Nada de ficar aquele brigueiro, aquele salseiro. Você não presta, velho. Pega o garfo e tchum, né? Uma vez aconteceu isso, a minha esposa lembra, né? Alguém brigando lá, pegou o garfo, a irmã ficou nervosa com o irmão, pegou o garfo e chacou. Quando ele virou as costas, o garfo caiu na costa dele. Eles estavam com o garfo pendurado na costa, né? E o filho vendo aquela cena patética. Como é que aquele filho vai crescer? Cuidado o que diz com teus filhos e perto dos teus filhos. Meça as palavras. Se tu queres uma família saudável, se tu queres uma família abençoada, meça as palavras quando estiver perto de teu filho. Traga ele para a escola dominical. Traga ele para os cultos de oração, de ensino da palavra de Deus. Dar tempo necessário para a família, isto é lazer. Pais e mães precisam e é necessário ensinar os filhos, nossos filhos, a frequentar a casa de... Você está lendo? A casa de... Mãe, eu não vou hoje não. Eu vou ficar aqui, vendo aqui a corrida, eu vou ficar vendo aqui, com aquele negócio lá, que tem gente que gosta demais daquele trem lá, aqueles caras que batem um no outro lá, eu esqueci aquele trem lá, o americano gosta daquele trem, aquele jogo lá, né? Eu já acho indecente, eu não perco o tempo com aquele negócio lá. Aquele jogo lá, aquele negócio lá que vai no ringue lá, que o cara fica caindo desse tamanho, parecendo um tonto, só por causa de um cinturão de ouro. MMA, irmã, parabéns aí, né? Tem gente, pai, é hora do MMA, esse negócio aí. Eu não vou não, pai. Ô pai, mãe, acorda, em nome de Jesus. Diga para o teu filho que MMA não leva ele para o céu. O que leva ele para o céu é Jesus. Não dê incentivo a teu filho contrário aos ensinos das Sagradas Escrituras. Ensina teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele crescer, não venha desviar-se dele. Vamos terminar então, porque meu horário chegou mesmo. Tem jeito. Eu marquei aqui 3h50, né? Tá certo, irmão? Então tá bom, bicho. Dá para o negócio ficar bom. Vamos lá. Cultos de oração, ensino.
Página 42, 43 agora, Escola Bíblica Dominical, acompanha eu aí. Vamos nos acompanhar. Culto doméstico. Que jeito que é o culto doméstico seu lá? Ô mulher, que bife mal frito, hein? Pelo amor de Deus. Eu não aguento comer essa carne, você torrou ela. Você não sabe que eu gosto da carne mal passada ou vice-versa. E essa salada sem tempero? Você lavou essa salada, minha filha? Você já orou antes? Pôs o teu filho na mesa, junto com você, tua esposa, já orou? Faça isso. Começa a ensinar o teu filho. Você vai ver que logo, logo ele está aqui em cima ministrando a palavra de Deus. E você vai abrir um sorriso, ó, pegando daqui do canto, dos dois cantos da tua boca até o final das orelhas aqui, ó. Que gostoso. E quando vejo meus filhos louvando a Deus, não é por me gabar não. Eu e minha esposa me arranham para cantar, quando elas cantam em dueto aí, mas o meu filho canta bem, viu? Pensa nos garotos que tem uma corda vocais boa, né? Quando um vai para a bateria, sapeca o pau naquela bateria que só o Espírito Santo para parar ele. E quando o outro vai para o teclado, quando não é no teclado é na guitarra, no contrabaixo, é na bateria também. São todos músicos, eu formei eles todos músicos. Minha menina formei ela música, toca sax, né? São todos, servem a todos da casa de Deus, eu louvo a Deus. Se tem uma coisa que eu faço todas as noites, faça isso, pai e mãe, dobra o joelho e diga: Senhor, obrigado pelos meus filhos estarem na tua casa. Agora, se você ainda não tem um filho que está na casa de Deus, busque a Deus, fale com Deus. Deus, Jesus, eu ainda tenho esperança de vê-lo, meu filho, adorando o teu nome na tua casa. Não desista, irmão, insista, persista, vai em frente, porque você vai ser abençoado, vitorioso, vitoriosa. Ser quando o pai ou a mãe estão presentes no lar, ou melhor, não estão presentes no lar, não estão presentes no lar, e não cumprem seus deveres como pai ou pais, mas passam a maior parte da vida em seus trabalhos seculares, os filhos estão vulneráveis à influência do maligno, diabo. Por exemplo, os filhos ficam livres para assistirem filmes com conteúdo adulto, pornografia. Deixa eu perguntar aqui, isso faz bem para a vida do crente? Faz bem para a vida do teu filho? Quando há uma ausência, eu sei, me desculpe que tem pessoas que vêm para Portugal pela necessidade do trabalho, e às vezes tem seu filho que está lá no Brasil, a mamãe, ou o papai, o vovô, a vovó estão cuidando. Ore pelo vovô, pela vovó, né? Ore para o tio ou a tia que está cuidando. Mas lembre eles que assim que puder, leve, sempre que puder, leve à casa de Deus. Então, quando fica vulnerável, sem a presença do pai, lógico, estão livres para assistirem filmes pornográficos. Os filhos ficam livres para todos os tipos de jogos, seja qual for a categoria, não importa. Coisa que não edifica. Quando o teu filho jogar, um pouquinho, brincar, né? Não vamos falar jogar, brincar, que é um direito da criança, não vamos também restringi-los, os direitos. Mas você, pai e mãe, escute aqui, pegue ele e diga: filho, agora você vai tirar um tempinho para ler a Bíblia. Ah, eu não gosto de ler não, pai, eu sou ruim de leitura. Então você não joga videogame, então você não assiste televisão. Comece a ensinar ele. Comece a dar ordem de pai. Comece a fazer valer a lei de pai e de mãe. Porque você, irmão, às vezes tem pessoas que acham que é o pastor que é obrigado a cuidar, a ir lá buscar, a levantar, sendo que você não dá uma palavra, sendo que você não levanta para corrigir. Pastor pouco pode fazer, a não ser pregar aqui no púlpito e ele ouvir e obedecer. Então vamos lá, os filhos ficam livres para as ofertas da internet,
fotos sensuais. Há poucos dias, não sei se os irmãos aqui viram, né? Aquela mãe dando um cacete na filha que estava posando, né? Seminua na frente da câmera da internet, vendendo, né? Acho que nem cobrando não estava, como diz, fazendo de graça mesmo, né? Quando está vendendo, ainda está ganhando alguma coisa, né? A bendita. A mãe chegou em casa de surpresa e pegou o pau, comeu. Mas pegava pelo cabelo e dava. Foi isso que eu te ensinei. É isso, sua sem vergonha. E bufetada para tudo quanto é lado. Eu sei que alguém postou embaixo. É isso aí mesmo, mãe. Se as mães começarem a agir, essa pouca vergonha vai acabar. Cuidado, meus amigos, cuidado, meus irmãos. Salve o teu filho, salve a tua vida, a vida da tua esposa e também a vida de teu filho. Saiba disto nesta tarde, Jesus breve voltará. Para terminar, agora rapidinho, os filhos estão vulneráveis às ofertas para o uso das drogas. É aquilo que eu citei agora há pouco desse garoto. Graças a Deus, demos conselho para ele, voltou para a mocidade. Meu filho tem muita paciência para cuidar. Já colocou ele no gabinete esses dias e falou: rapaz, quem manda mais em você? É você mesmo, manda em você ou teus amigos? Diz que ele olhou bem e falou: sou eu, pastor. Pastor, que é isso? Eu falei: então, como que você deixa teus amigos te influenciarem? Meu, toma jeito, Mateus. Toma jeito, rapaz. Toma jeito. Domina. Seja homem. Falou para ele. Traz os teus amigos para a escola bíblica dominical. Traz os teus amigos para o culto de quinta-noite. Então vamos lá, para terminar. Então estão sempre livres para o uso das drogas e qualquer outros tipos de entorpecentes. Há poucos dias, foi uma pena, um garoto está detido. Passou uns tempos na igreja, por causa de uma menininha lá. O namoro fora do templo também é um problema, viu, irmão? Isso aí é causa de um namoro fora do templo. Ele estava na igreja, cultuando a Deus, frequentando a mocidade, e gostou de uma garotinha lá. Namoraram uns tempinhos. Eu aconselho pais e mães sempre aconselharem seus filhos a terem a idade necessária para namorar e casar. Esse negócio de ficar, irmão, não é para crente não. Isso é coisa do diabo, é um caminho para a fornicação. Lá no Brasil a moda é essa, aqui eu não sei, mas lá no Brasil a moda é essa. Você já ficou com fulano? Fiquei. Eu já fiquei com fulano, com fulano, com fulano, com fulano. Eu não sei como diz na língua portuguesa, se eu falar aqui, na nossa língua talvez eu falo besteira, né? Virou uma rapariga. É assim que diz mais ou menos. Como que é? Ah, é? Ah, viu como eu falei besteira? Quem não conhece, não fala o que não conhece. Aqui eu não sei como que diz, né? Séria? Aí, errei. Viu? Conserta agora. Viu? Mas lá de repente, quando é desse jeito... Ah, viu só? Hã? Então esse negócio de ficar, irmão, para crente não dá certo. Jovens, se tiver aqui, não dá certo. Pais e mães, aconselha teu filho, a tua filha. Ah, mas ele é tão bonitinho. É bonitinho, mas é perigoso. É bonitinho, mas é homem. Ela é bonitinha, mas é mulher. Cuidado. Agora diz aqui, os filhos na idade de 10 a 15 anos ficam livres para relacionar, namorar e etc. Não deixa isso. Vamos fazer uma verdadeira família cristã. Eu agora voltando, estarei realizando um casamento de um casal. Achei até importante começar a namorar tão bonitinho. Até hoje namora bonitinho, né? Ela toca violino na orquestra conosco. Ele é técnico de imagem na igreja, das imagens.
E ela com medo de eu vir a Portugal, pastor, mas será que o senhor volta a tempo fazer meu casamento? Volto, minha filha. E eu tenho prazer de fazer um casamento quando tudo está andando nos caminhos do Senhor, quando tudo anda bonitinho, eu tenho prazer de realizar o casamento. Termino aqui. Então os filhos, com a ausência dos pais, ficam livres para aprenderem na rua tudo que não presta. O pai não está presente. Chega em casa, vai dormir. Chega em casa, não vai conversar, não vai palestrar com o filho, não vai dar uma examinada na rede social do filho, né? Põe lá um computador num quarto fechado, dá direito ainda de meter a chave e fazer plec. Ei, o que você está fazendo? Ah, pai, estou dormindo. Dá nada. Põe lá o computador, irmão, uma rede social, uma internet lá onde você veja. De vez em quando você passa de rabo de olho assim, ó. Aí você volta, o que é isso aqui? Surpresa. Não deu tempo de tirar, né? Ah, peraí, quem que é? Aí você vai descobrindo. Mas quando está lá dentro do quarto sozinho, lá, difícil. Então vamos lá, terminamos aqui. E vós, pais, Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do... E vós, pais, vamos terminar? Juntos, vamos falar? E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém. Fica com este conselho em nome de Jesus. A família cristã é esta, aonde o pai cuida do filho, aonde a mãe cuida do esposo, aonde o esposo cuida do esposo, aonde a esposa ora pelo esposo, o esposo ora pela esposa, aonde os filhos oram com os pais. A família cristã é isto. Que Deus vos abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Tome seu assento, por gentileza. A Deus seja dada a glória, a adoração e o louvor para todos sempre. Eu quero, nesse instante, ainda que vocês estão sentando, se organizando, eu quero nesse momento aproveitar para estender, nessa última instância, com os irmãos, minha gratidão ao pastor desta igreja, desse ministério, pastor Josué Moreira, sua esposa, seu filho, sua família, que nos acolheu e bondosamente nos fez lembrar do meu nome para estar cooperando com os irmãos. Há alguns amigos que a gente conseguiu já construir amizades aqui. Nossa sincera gratidão. Também a atenção de todos que acompanharam ao longo dessas conferências conosco. Nosso muito obrigado e que Jesus possa abençoar as suas vidas poderosamente. É bem verdade que há muita coisa a ser aprendida. Cada um de nós, ao ler, vai descobrir coisas muito boa para nossa edificação espiritual. Portanto, eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui nesse último instante. Prontos? A última lição de hoje, e nós vamos estar como tema, só que Deus trouxe muito forte ao meu coração algo. Era a base das lições da prisão de Paulo. O que é que a prisão de Paulo forneceu ao cristianismo? Quais as lições que podemos aprender com a prisão de Paulo? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Timóteo. Capítulo de número 3. Olha, irmãos,
2 Timóteo capítulo 3. O Senhor, Espírito Santo, fortemente me direcionou. Eu não ouvi voz nenhuma, nem vi coisa nenhuma. Só fui direcionado a refletir nesse texto aqui, muito forte pelo Espírito do Senhor, para esse dia. Então, algumas coisas que eu trouxe aqui não está na revista, porque foi o Eterno que me direcionou. Amém? Pela sua escritura. Então quero convidar você para abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Timóteo capítulo 3. Na última aula, falando sobre as lições da prisão, ou das prisões de Paulo, que foram duas. Eu vou ler o versículo de número 1, e a igreja vai ler o 2. E a gente vai até chegar em Apocalipse. Palavra do nosso Deus. Sabe, porém, isso, que os últimos dias sobrevirão tempos muito trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ímpios, sem afeto natural e irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis e sem amor para com os bons. Alguns tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes também se afaste. Que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. 8, a igreja. esses também resistem à verdade. A mente deles é preparada, são reprovados na fé. Não irão, porém, muito longe, porque a todos serão manifestos seus erros, como também foram aqueles do passado. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens maus e os enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe. Eu entendi. Diga graças a Deus. Queridos, algumas observações. Essa foi uma das últimas cartas escritas por Paulo. E eu quero tratar aqui das cartas que Paulo escrevia nas prisões. E as lições que podemos aprender como igreja. Nesse instante, existe no atletismo, e quando eu falo de atletismo, eu fico muito à vontade, porque eu tenho um corpo de atleta. Pelo menos essa era meu sonho, minha expectativa. Mas existe uma modalidade que é chamada corrida de bastão, eu acho que esse é o nome. Onde existe uma equipe, e alguém sai correndo,
e aí passa o bastão para o outro, e o outro sai correndo e passa, e assim vai montando. Aquele da equipe, a equipe que conseguia em menos tempo, se torna vencedora. Só que um depende do outro. Quando eu leio essa carta, o Eterno me fez perceber que a vida cristã parecia que Paulo se via nesse instante. Por quê? Vou lhe explicar. Paulo, ele, após estar em Éfeso, o Espírito Santo, de cidade em cidade, dizia a ele que o que esperava era prisões e atribulações. Ele é preso a primeira vez e é levado à fortaleza de Antônia, uma prisão domiciliar. E é lá que ele escreve as cartas doutrinárias às igrejas. Entre elas, eu vou abrir a primeira lição aqui. Abra comigo Filipenses. Tratando da carta de Paulo, quando entra na Macedônia. Filipenses, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 6, Paulo vai tratar da alegria que ele estava tendo em ver a reação da igreja. Quando Paulo vê que a igreja está respondendo de maneira saudável aos ensinos do Evangelho, ele diz: eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. E ele vai citando, no versículo 5, ele vai dizer: pela vossa cooperação do Evangelho, desde o princípio e até agora. Ele vai mostrando que a vida cristã, que a prática da vivência cristã, não é algo que é para ser feito um dia e esquecido. Não é algo para acontecer durante o período de verão na Europa, mas é algo que tem que estar fluindo janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e até Jesus voltar. A ideia que Deus quer, e o Eterno acabou de falar comigo, aleluia. A ideia que o Eterno quer de cada um de nós é que através da nossa vida, aquilo que Jesus começou, que os apóstolos continuou, que a patrística, os pais da igreja levaram, que a reforma do século XV ascendeu, que o avivamento do século XVIII explodiu, que 2 suecos levaram ao Brasil e explodiu, e que agora trouxeram do Brasil para a Europa e exploda também. Eis porque Atos não fecha. Quem sabe Lucas pensou em escrever o seu livro, mas Deus disse: você não pode terminar, porque o praxe, ou os atos de Jesus Cristo, por intermédio dos seus discípulos, pelo poder do Espírito Santo, continua. Entre tantas coisas, quais algumas lições que eu vou tirar daqui? Paulo vai dizer que servia desde agora e até, que serviu no começo e desde agora. Repita comigo: servir no começo e até agora. Isso já ensina que o devocional e a prática e o serviço do ontem não vai preencher a necessidade do hoje. Então essa história de dizer eu já orei muito, eu já jejuei muito, eu já fiz muito, não preenche a necessidade do presente. E a outra coisa é que ele vai mostrar que a prática traz como consequência a permanência da graça fluindo em nós. Ele vai dizer: o Deus que em Cristo começou a boas obras em vós, aperfeiçoará. Posteriormente ele vai falar sobre as prisões, e ele vai mostrar
que até a prisão contribuiu para o progresso do Evangelho. Ele viu que as perseguições, de alguma maneira, serviu ao crescimento da igreja. E aí ele faz uma análise, uma crítica ao tipo de serviço prestado. Então, antes que eu continue, eu vou pedir uma ajuda a vocês que estão me orientando. Só me lembra quanto tempo eu tenho? Meia hora, né? Pronto, porque eu não quero me prender aqui, eu quero me prender na epístola de Paulo a Timóteo, só para me lembrar. Então, ele vai peneirar a igreja sobre o tipo de serviço. Então, antes que eu continue, segure na mão do que está ao seu lado. Isso. Atravessa a faixa de Gaza, Cisjordânia. Isso. Não tem homens bombas aqui. Isso. Muito bem. Segurou na mão dele, agora balança. Muito bem. Viu que acordou? Agora, olha aí, ó. Quem tem cabelo bom chega, fez assim. Eu estou vendo. É lógico. Escute. Olhe para ele, para ela com muito amor no Senhor e lhe diga aí, que tipo de serviço você presta para o reino? Você tem prestado ao reino? Paulo vai dizer em Filipenses, que ele diz assim, ó, verdade é que uns pregam a Cristo por inveja e outros por porfia. Aí ele diz, e outros de boa mente, sabendo que eu fui posto por defesa do Evangelho. Ele está dizendo aqui que existia pessoas que estavam fazendo a coisa certa, mas com motivações erradas. Se lembra quando Jesus disse, olha, quando vocês for orar, não façam como os fariseus, que oram nas praças e oram nas ruas, a fim de serem vistos pelos homens. Jesus mostrou que o problema não era orar na rua, o problema era a motivação do coração. E a motivação do coração era ser notado, ser visto por alguém. De mesma forma, os nossos dias, para quem você está fazendo. Porque há pessoas que, se alguém não elogiar o que ele fez, para ele, não, vou fazer mais. E já tem até alguns que dizem, eu organizei tudo, eu montei, eu fui lá, e aí vem fulano dirigir o culto, e dirige, e nem diz, quero agradecer a fulano. Por que você não compra um espelho grande e canta para Deus? Ou canta pelo menos, como? Quão grande és tu, olhando para o espelho, você olha o espelho e diz, quão grande és tu. Porque a motivação é ser visto. E a coisa está séria, que até a igreja teve que se reorganizar a título de como instituição e cuidados jurídicos, porque já estavam querendo colocar a igreja em ações por serviço prestado à igreja de Deus. E já teve pessoas que disseram, eu dei tanto tempo da minha vida. Eu conto um testemunho que eu ouvi do Dr. Josué Irion, e ele disse que quando estava nos Estados Unidos, ele ouviu um testemunho de um missionário que deu 40 anos da sua vida na África, e estava regressando, e quando ele estava regressando, ele estava pensando nos amigos, na igreja, em tudo que ele vivenciou, e ele vinha no navio, e quando o navio para no porto, ele vê a faixa distante, dizendo assim, seja bem-vindo. E ele começou a dizer, ó Deus, eu não merecia isso, Pai. Uma faixa para mim, Deus, eu sou tão pequeno, Pai. Aí escutou a banda, sois bem-vindo, sois bem-vindo. Ele disse, ó Senhor, para que isso? Só que ele não sabia que a banda, que a faixa era para o primeiro-ministro dos Estados Unidos, que vinha na primeira classe. Quando desce a primeira classe, que ele desce, sai a banda, sai a faixa, sai o povo e ele fica só. Aí ele olha para um canto, para o outro, não vê ninguém.
Aí ele começa: isso é um absurdo. Como é que pode? Eu dei a minha vida nos campos, desbravando, descortinando o cenário para o reino entrar, e ninguém vem me ver, não tem faixa para mim, não tem banda para mim. Ele começa a ficar assim, meio triste, chorando, dono das suas razões. Aí o Espírito Santo, que gosta de alisar, disse assim: pare de chorar, enxugue suas lágrimas e olhe para cima. E ele olhou, e o Espírito Santo disse: saiba que você ainda não chegou na sua pátria, porque quando você chegar aqui em cima, eu estarei de braços abertos, dizendo: entra, filho bendito, para o reino do seu Senhor. Para quem você está trabalhando? Quem foi que lhe chamou? Então não cobre dos outros aquilo que quem lhe chamou foi Deus. Eu me lembro que quando eu fui trabalhar e saí de Oxapampa, eu estava limpando os negócios, fazendo um buraco assim para cavar, para dar água lá na área. E eu comecei a cavar, e por minha sorte, por minha bondade e graça, quando eu estou tirando o buraco lá, a cisterna, chove e a lama volta. Eu olhei para a pá, olhei para a chuva e queria bater na chuva. E eu disse: Deus, e eu fui criado para isso. Eu vim para estudar medicina, estou cavando buraco, estudando medicina e cavando buraco aqui. Mas Deus, que negócio é esse? O Senhor não me trouxe para isso. Eu vou voltar, isso é vida. Não tinha isso. Deus disse: volte. Eu pensei que o Senhor ia nana, nenê. O Senhor me diz: volte. Se é. Porque meu filho tinha todo motivo de deixar, e ele disse: eu vou até o fim fazendo a ele. É onde eu acho lindo Policarpo, que foi do primeiro século, que ele aprendeu aos pés de João, quando pegaram Policarpo para lançá-lo na arena com os leões, e alguém disse: nega, apela a César, a blasfema contra Jesus, e diz: curium César, César é o Senhor. E ele disse: Jesus teve tantos motivos para me negar, e nunca me negou, porque eu negaria ele até hoje. Você é fiel. As motivações. Mas eu quero voltar aqui, por gentileza. Abra comigo, porque nós vamos fazer aqui dentro desses minutos 2 Timóteo capítulo 3. Glória a Deus, aleluia. O texto diz: sabe, porém, disso, que os últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo, ou seja, primeiro eu, depois eu. Tem até uma historinha lá em Salvador, lá entre Rios, Camaçari, meu pai, que diz o seguinte: farinha pouca, meu pirão primeiro. Primeiro eu, depois eu. Sem afeto aos naturais, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados. Olha a classe. Até o versículo de número 4, Paulo está preso. E ele sabe que ele não vai sair da prisão. Ele está preso, e ele sabe que ele está terminando o ministério, mas ele sabe que Timóteo, Lucas, Epafrodito e outros vão dar continuidade. E ao contrário de alguns, foi interessante esses dias, pastor, um amigo meu que estudou seminário comigo, e passou um tempo desviado, depois ele voltou. Aí ele gravou um DVD e colocou biografia. Aí eu fiquei: biografia? Tu errou, escreveu aí. Disse: não, é a minha biografia. Disse: de quê? O que é que tu fez?
Não entendi. Não, da minha história. Diz, que história? Eu te olho e ainda vejo a fralda. A gente, com essa idade, a gente vai ter biografia com 30 anos. Você está louco? Mas hoje está assim. Paulo tinha todo motivo de, nos últimos momentos dele, escrever. Eu viajei, eu fui açoitado, está aqui meu registro de dados. Não, ele está preocupado da igreja do amanhã. Ele está olhando lá fora e ele sabe que ele vai morrer, mas a igreja continua. Ele está olhando lá fora e ele sabe que o tempo dele terminou, mas o dos apóstolos vai continuar, dos discípulos vai continuar, o lenço vai chegar, aleluia. Então ele começa a escrever, e ele começa a olhar, e ele vai dar um pano de fundo do perfil do ser humano. E ele vai dizer que os homens daquela época são arrogantes, presunçosos, amantes dos prazeres. Pare um instante, por gentileza. Hernandes Dias Lopes, eu não vendo o livro dele, mas ele diz o seguinte, na sua coletânea da Agnus, adquira esse livro, ele diz o seguinte, que muda-se os tempos, mas o coração do homem permanece o mesmo. Rapidamente, abra por gentileza Gênesis capítulo de número 6 e outro abre Mateus capítulo 15. Eu vou entrar um pouco nessa questão aqui, rápida. Gênesis 6 e 5, Mateus capítulo 15. Sumiu da minha Bíblia, mas tudo bem. Gênesis, pode ler. E desta maneira a farás, te trazendo... Gênesis 6 e 5. Isso, vamos aqui. E só um instante, observe que ele está dizendo que o homem após o pecado, ele sai de um estado de capacidade, de potencialidade para o mal, mas nem tanto num estado de inocência. O homem não era pecador antes do pecado do Éden. Adão, ele tinha potencialidade para o pecado, mas ele estava em estado de inocência. Mas depois que ele foi infectado pelo pecado, e aí porque eu gosto dessa ideia da depravação total defendida por Lutero, por Agostinho e por alguns reformadores. Por quê? Porque hoje está tendo a cosmovisão de que pecado é errar o alvo, é um errinho, é uma falhinha. Pecado aos olhos de Deus alterou a natureza da criação de Deus, ao ponto de toda a inclinação dos seus pensamentos ser para o mal. Abra comigo Mateus capítulo 15, versículo de número 19 e 20. Abra comigo não, vocês vão olhar aqui, né? Olha aí, ó. Pois do coração sai os maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidades sexuais, roubo, falso testemunho, calúnias, 20. E essas coisas tornam o homem impuro. Jesus está dizendo que é do coração meu e seu que está esses sentimentos,
essas inclinações. É por isso que o homem por si só não conseguiria chegar à presença do Pai. Por isso que o Verbo se fez carne e habitou no ventre da Virgem, por obra e graça do Espírito Santo, para redimir a minha alma e a sua alma do pecado. Paulo está enxergando que o mundo está perdido. Aí ele começa a parar de olhar para o mundo e olhar para a igreja. Abra comigo 2 Timóteo ainda, versículo 5, por favor. Repita comigo, por gentileza, o 3 e o 5. Leia comigo, por favor. 2 Timóteo 3 e 5. E é? Tendo aparência, vírgula, vamos lá. Tendo aparência de piedade, vírgula. Agora dê um toquezinho a alguém e diga assim: tendo só aparência de piedade, de uma vida justa, bonito. Tem gente que é tão santo, irmão, que ele anda assim, ó. Já notou? Uma vez eu fui dar a paz do Senhor para o irmão. Paz do Senhor, meu irmão. Ele fez assim com a mão, ó. Aí pegou assim, ó, tão santo. E eu olhei assim de lá para cá, meio matuto, meio desconfiado. Eu disse: ô Jesus, eu vou pisar o pé dele. Se ele disser aleluia, porque ele é espiritual mesmo. Mas tem gente que é só aparência de piedade, mas nega a eficácia dela na prática, na vida. E é uma burrice, porque engana aqui e cai bomba com quem não era para cair. Jesus mesmo disse: para que temer ao homem que só mata o corpo? Tema a Deus, que além de matar o corpo, joga a alma do homem no inferno. Aparência de piedade. Paulo está enxergando a situação e nem parece a nossa. Aí ele vai dar um recado a Timóteo, versículo 10, e aqui eu começo as lições da prisão. Ele vai dizer: tu, porém, vírgula. Repete comigo: tu, porém. Mais uma vez. Tu, porém. Mais uma vez. Tu, porém. Siga a unidade textual. Do versículo 1 ao versículo 4, ele está falando de uma classe de pessoas. Do versículo 5 ao versículo de número 8 e 9, ele está dizendo a outra classe de pessoas, que ele vai fazer até uma lembrança da experiência de certos falsos irmãos no tempo de Moisés, que resistiam à verdade. E aqui eu vou abrir um parênteses, só um pouquinho. Vamos ler esse versículo 6 aqui. Eu não ia não, mas eu vou parar. Porque deste número são os que se introduzem nas casas e saem levando mulheres levadas, nécias, carregadas de pecado e de concupiscência, que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Você já conheceu pessoas que são resistentes à aprendizagem? Não têm um coração ensinável? Não tem um coração ensinável? E você já notou uns grupinhos por aí, que não congregam em lugar nenhum, não tem pastor, não tem igreja, aí vai por ali: não, Deus me mandou para lá, mandou para cá, mandou nada. Procura endereço, não tem. Procura um pastor, ninguém sabe quem é. Ah, mas eu sou de Deus. Eu duvido, porque quando Paulo foi andar com alguém, a igreja disse: olha, está aqui o jovem Timóteo. E aí, é cheio de dor? Não. A igreja disse: ele mora assim, a avó dele é assim, a mãe dele é assim, bora levar. Tem referência. Você não entendeu, né? Essa parte pula, deixa para lá. Aí ele vai dizer de pessoas que têm um coração resistente à aprendizagem. Qualquer coisa eu chamo de francês. Eu não posso dizer aqui porque eu estou na Europa. Eu dizia que eram os crentes franceses, não me toquei. Tocou nele. É que nem uma plantinha que tem no Nordeste, lá em Pernambuco, na terra do sertão daquela menina ali.
que quando toca ela se fecha. Tem gente que é assim, é todo melindroso. E aí o mercado evangélico está com a porta aberta, faltando 10 minutos. A palavra tu, porém, vem de uma expressão grega dizendo assim, sunder. E a palavra sunder quer dizer, com você faça diferente. Ele está dizendo assim, olha, tem gente no mundo vivendo assim, tem gente na igreja vivendo assim, mas você vive uma vida diferente. Você vai encontrar na igreja muita gente falsa, vai, claro que vai. Porque Jesus falou que o joio vai crescer dentro, cercado, próximo do trigo. Mas você, Paulo está dizendo, Timóteo, você seja diferente. A proposta que eu quero pregar aqui no último dia, passando o bastão, é o seguinte: você vai encontrar na Europa, onde for, pessoas que não querem Deus, amantes de si mesmo, que dizem que Deus é o seu dinheiro, que não depende de nada. Você vai encontrar outros que dizem que ser crente, mas não vive uma vida genuína. Mas Deus chamou você para ser diferente e viver a diferença. Escute, a pedagogia ensina que essa geração não segue conselhos, segue exemplos. O que vai impactar o mundo não é seu discurso. O que vai impactar o mundo é o seu exemplo, seu modelo, porque somos o sal da terra. Aí ele diz, você seja diferente. Olhe para alguém, dê um sorriso, sangue de Jesus. Mas eu estou com um buraco no dente, bota a mão de disfarçar e sorrir. Isso, dá um sorriso e diga assim, a coisa está séria, mas Deus conta com você para fazer a diferença. Sabe que Deus, o Eterno, está querendo nessa 13ª escola bíblica nos dizer é que eu quero levantar uma geração aonde o mundo está em crise espiritual, mas aonde passar essa geração, a minha graça vai entrar pelo padrão de vida e alguém vai dizer, Deus existe ainda. Escute, eu termino já. Cadê a menina do negócio aqui? Cadê? Chega aqui, minha filha. Segure na mão de quem está ao seu lado, por favor. Segure na mão dele, aperte bem forte. Estou terminando. Segure bem forte e diga para ele assim: você é a arma secreta de Deus. Através de você os planos do diabo vai ser desfeito. Através de você casamentos que iam ser destruídos vai ser restaurado. Famílias que iam para o inferno vai ser edificada. Deus escolheu você para isso. Ele me indica termino. Paulo disse, tu porém. Sabe o que eu acho interessante? Todo mundo só fala de Daniel entrando na cova do leão, saindo. Todo mundo só fala de Daniel sonhando, tendo a revelação do que alguém sonhou e não contou para ninguém. Aí o povo, Daniel é demais. Sabe onde eu acho forte? Quando ele quis ser diferente no meio dos normais. Sabe onde eu acho mais forte? Quando ele era adolescente, sabendo que ia morrer, sem pai, lá, sem família, fora do templo de Jerusalém, dos ensinos dos sacerdotes, todo mundo comendo dos manjares, até alguns judeus comendo, e ele dizendo, não como, posso não, não vou não, Jesus não gosta não, como não, posso não. E ele disse, me permite comer legumes. Sabe por quê? Nós somos a geração que quer fazer grandes coisas, mas precisamos de pequenos atos. Tem gente que está preocupado em segurar as estrelas, porque já observou que a gente tem mais a ideia de que Deus fez um milagre quando o carro capotou 10 vezes.
e você saiu em pé, do que você foi para casa, voltou tranquilo e não aconteceu nada. Então foi o diabo que te levou em paz. Nós temos essa tendência de achar que precisa de um transcendental. Deus não vai mandar seu filho Jesus para cá mais não, já mandou. Como assim, irmão? Ele tem você para ir. Ele tem você para que aonde você chegar, o inferno abra. E quem está falando, que você falar é fácil, é? De 11 anos até 16 anos, vovô lido de centro na Bahia, papai líder de centro na Bahia, e todo mundo dizia, você é filho do sei de quem, que não sei das quantas, e eu desde 11 anos tomando banho, fazendo obrigações, recebendo cabeça, tendo líder, e Jesus disse, você não nasceu para isso, você nasceu para pregar a minha palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não gosto de falar, aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito de Deus está acendendo a chama neste lugar. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, nós com muita alegria queremos agradecer aos nossos organizadores da nossa 13ª Escola Bíblica, na pessoa aí do Josué Moreira Júnior, na pessoa dos demais que estão junto com ele na nossa Secretaria de Educação Cristã. A Secretaria de Educação Cristã, ela cuida dos trabalhos de escola, cursos teológicos, enfim. A nossa Secretaria de Educação Cristã tem sido uma bênção para nós em Portugal. Louvamos o nome do Senhor pelos irmãos que estão envolvidos nessa secretaria, a diretoria da secretaria. E nós louvamos o nome do Senhor pelos irmãos que estiveram aí durante esses 4 dias, sendo supervisionado pelos mesmos, para prestarem esse atendimento que tivemos. Com certeza foi feito o melhor que pôde se fazer, né? O melhor para você, o melhor para atendê-lo, foi feito o melhor possível. Nós glorificamos o nome do Senhor pela oportunidade que tivemos. Se ficou alguma falha, se vocês detectaram alguma falha, olha, não fale para ninguém, viu? Fale para nós, tá bem? Agora, tudo de bom que você viu, percebeu, participou, fale para a gente. Não, fale para os outros, tá bem? Fale para os outros. Agora, o de mal que você viu aí, né, Maicon? Fala para nós, chega para nós e nos ajude a fazer melhor nas próximas. Porque se você nos ajudar a detectar o erro que tivemos, então nós vamos na próxima evitar estes erros.